Eu nasci em São Paulo, capital, e eu costumo dizer que a minha família tem alma cigana, que eu sou meio uma cidadã do mundo, porque eu nasci em São Paulo, mas na minha primeira infância, até os 7 anos, eu vivi entre São Paulo e Salvador, porque meu pai era engenheiro de hidrelétricas, então a gente morava um ano em São Paulo, um ano em Salvador, por conta do trabalho dele. Depois ele faleceu em 1980 e a gente mudou para Curitiba. Moramos 7 anos em Curitiba e na sequência a gente mudou para Cuiabá. Então a gente foi de um extremo a outro do país e acho que por conta dessas mudanças todas eu tive uma infância onde eu sempre fui uma pessoa muito retraída, muito quieta na minha. Eu ficava muito por conta da minha mãe, dos meus irmãos. Então a minha vida era minha mãe, meus irmãos e os livros. Adorava ler. Eu devorava livros. Eram meus companheiros. Mato Grosso entrou na nossa vida na década de 60, 70, quando meu avô conheceu Enio Pipino lá em Maringá e ele começou a trabalhar na colonizadora Sinop. Quando a minha mãe sai de Curitiba e vem para Mato Grosso, ela vem resgatando os irmãos que ficaram em Cuiabá e também em busca de oportunidades de vida, né? Porque, não se esqueça, minha mãe era uma viúva sozinha, com 3 filhos, matando um leão por dia para cuidar dessas 3 crianças. E aqui em Cuiabá, ela encontrou ali alternativas de trabalho, uma forma de estar mais próximo da família. Então minha mãe veio para Mato Grosso, vem para Cuiabá nessa expectativa. Eu venho com ela, claro, eu era adolescente quando eu cheguei em Cuiabá, eu tinha 14 anos. Primeira vez que eu vim a Sinop foi por conta de um grupo de teatro que eu fazia parte em Cuiabá. Eu fazia parte do grupo de teatro Cena 11, que é um grupo de teatro, um dos mais antigos que tem hoje em Cuiabá. E a gente veio a Sinop fazer uma apresentação de teatro em 1989. Depois, quando eu me formei jornalista, eu voltei a Sinop, também a trabalho, também de passagem. E aí eu vim mudar para Sinop definitivamente. Eu vim em 2003, que foi quando meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu. Ele nasceu em Cuiabá e 5 meses depois a gente mudou para Sinop. Perder uma mãe ou um pai para qualquer criança, independente da idade dela, é difícil. A minha mãe é uma pessoa muito guerreira e ela conseguiu a minha mãe conseguiu colocar na nossa criação um ritmo onde a gente sentia a falta do meu pai, mas a gente sentiu muito pouco a ausência dele, porque minha mãe supria tudo. A minha memória é uma memória positiva, porque ela transformou a nossa vida numa vida de positivo, numa vida onde você não tem que ficar chorando, se vitimizando, você tem que ir para frente, batalhar, vencer os obstáculos. Então é claro que eu senti a falta do meu pai, eu senti muito a ausência dele, mas não é um sentir falta que me destrói, é um sentir falta de que é uma forma de vida, faz parte da vida. E eu acho que grande parte disso é porque minha mãe soube lidar com tudo de uma forma muito intensa, então ela nunca deixou faltar nada pra gente. A minha mãe conseguiu unir eu, minha irmã, meu irmão, a gente é uma família muito unida, nós 3, nós 4, né? Porque, por conta dela, por conta dessa forma dela de agir e de não deixar a peteca cair. Eu sempre quis ser jornalista. Eu era pequenininha, eu pegava escova de cabelo e eu fingia que eu era jornalista, que eu estava entrevistando as bonecas. Eu queria mudar o mundo, eu queria viajar o mundo, eu queria fazer matérias diferentes. Eu amava a Glória Maria, eu achava ela o máximo. Então, assim, o jornalismo sempre foi uma coisa que eu quis. Eu estava no 3º ano e a minha mãe dirigindo e ela perguntou para mim: e aí, você já decidiu o que você vai querer ser?
Eu falei assim, mãe, eu vou querer ser jornalista. E aí ela virou e falou assim, olha, então, já que você quer ser jornalista, você vai fazer uma experiência. Você vai ser foca lá na Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. E o que é foca? O foca não ganha nada, ele é pau pra tudo, né? Bombril, mil e uma utilidades. Então eu tinha que ir para redação da SECOM e eu passava lá a tarde toda, né? Porque eu estudava de manhã, então eu ia à tarde e eu ficava lá. Então toda vez que um jornalista ia sair, eu ia junto para ver como ele trabalhava. Até que um dia um jornalista faltou. E o editor, vendo que não tinha gente suficiente, ele virou e falou assim, Daniela, vai você. E eu fui fazer a cobertura, era uma matéria na Secretaria de Estado de Esportes. E aí eu fui, fiquei ali junto com o pessoal, fiz a matéria, o editor fez as correções e a matéria saiu. E quando a matéria saiu, eu sabia que aquela matéria era minha. Ela não levava o meu nome, mas eu sabia que era minha matéria. Foi assim que eu comecei, então, a traçar meu plano para fazer jornalismo. E nesse plano estava morar em São Paulo, porque não tinha faculdade de jornalismo em Cuiabá, só tinha em São Paulo. E lá, enquanto eu fazia faculdade, eu precisava me manter. Eu não podia eu não era uma filhinha de mamãe, eu precisava trabalhar. E eu fui trabalhar no McDonald's. E aí, trabalhando no McDonald's, eu consegui aprofundar o meu jeito de me comunicar com as pessoas. Eu conheci o meu marido trabalhando. Chegou um dia em que o governo federal viria para Mato Grosso para inaugurar a primeira estação de trem da Ferronorte que estava vindo para Mato Grosso. Então, o presidente da República ia estar na cidade de Alto Taquari. Eu fiquei louca, porque entrevistar um presidente da República é sempre um ponto alto para um jornalista. Fui entrevistar o presidente e a minha mãe, na época, era a presidente das mulheres do partido. Então ela também foi. Aí ela virou e falou assim, tem uma pessoa no meu avião que não vai voltar, você quer uma carona? E eu nunca quis ser a privilegiada. Eu virei para ela e falei, não, mãe, meu cinegrafista pode ir? Não, só tem vaga para um. Eu falei, não, então eu não vou. Nisso vem o secretário de comunicação e fala assim, Daniela, cadê sua matéria? Eu falei assim, eu preciso da sua matéria em 10 minutos. Porque o avião que vai levar as matérias vai sair daqui a pouco. O ônibus que a gente vai demorar 24 horas para chegar. As matérias têm que chegar antes, porque elas têm que ser exibidas hoje. E eu não tinha feito nada. Ele virou e falou assim, ou você faz a matéria em 10 minutos, ou você arruma uma carona e volta de avião. Lembrei da minha mãe. Falei, é ela mesmo, vou atrás da minha mãe. Falei, mãe, eu tenho que voltar com você. Daí ela virou e falou assim, já dei a sua vaga para outra pessoa. Falei, mas como assim? Daí ela falou assim, você falou que não queria, eu dei para outra pessoa. Eu falei, legal, e agora? Eu preciso da vaga dela, então conversa com a jornalista. Chegou na hora de embarcar no avião, a mulher sumiu. E eu fui. Aí minha mãe virou e falou assim, senta ali na frente. Eu falei, beleza. Eu sentei na frente, era um avião pequeno, de 6 lugares. Então tava o piloto, eu, a minha mãe e as outras pessoas atrás. Aí a hora que decolou, que eu falei, tô indo para Cuiabá, eu olhei e falei, nossa, que piloto ajeitado, que gracinha. E aí eu e o piloto fomos conversando a viagem toda. Quando chegou em Cuiabá, ele foi embora, tchau, tchau. Minha mãe vira e fala assim, gostou do piloto, né? Você devia ligar para ele. Eu falei, eu vou ligar, vou falar o quê? Fala que você quer fazer uma matéria sobre fumaça, sobre essa época do ano. O telefone dele tá aqui. E ela deixou o telefone dele lá. Até que eu cheguei, um dia peguei coragem, virei para minha chefe e falei, Lei, o que você acha da gente fazer uma matéria sobre a fumaça? Ela, é uma boa pauta. Você tem algum personagem? Eu falei, tenho. Peguei o telefone e liguei pro piloto. Falou, comandante, aqui é a Daniela Melhorança. Dele, Daniela, que bacana que você me ligou, eu não sabia como te encontrar.
Aí eu falei, então, tô fazendo uma matéria assim, assim. Ele, olha, eu não dou entrevista, mas se você quiser tomar um chopp, tudo bem. E aí eu fui tomar um chopp com ele, e hoje ele é meu marido, a gente tem 2 filhos, e tudo começou com uma matéria. Uma vez um amigo meu me ligou e falou assim, Daniela, você que tem muito contato com a imprensa, eu preciso de uma ajuda. Uma amiga minha está procurando o tio, que ela não conhece porque o pai dela está doente e quer encontrar o irmão. E eles não se veem há mais de 30 anos. Você consegue colocar essa notícia para os jornalistas? O meu papel como assessora de imprensa era estar em contato constante com os jornalistas. Então, para mim, não era difícil fazer esse contato. Só que a CDL, ela é mais do que você fazer consulta se o nome da pessoa está limpo ou sujo. O banco de dados da CDL, ele é fantástico. E aí, eu virei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, antes de eu mandar para a imprensa, vamos fazer um teste. E aí eu chamei a minha gerente na época, a Vanusa. Falei, Vanusa, eu tô com o nome de uma pessoa aqui. Vamos ver se a gente descobre onde essa pessoa tá pelo banco de dados do SPC. E aí a gente foi fazendo conexões. Em 10 minutos nós encontramos o tio dessa moça. E aí a gente, junto com uma televisão local, a gente promoveu o reencontro desse tio com essa sobrinha. Ele morava aqui em Sinop, num determinado bairro. A gente conseguiu, através do banco de dados do SPC, a gente conseguiu o endereço dele, a gente conseguiu o telefone dele e a gente conseguiu marcar com ele um encontro. E aí a gente levou a sobrinha dele. Sinop sempre foi uma cidade de veículos de comunicação. Naquela época a gente tinha muitos problemas assim, de pessoas que às vezes não seguiam um código de ética do jornalismo, que às vezes infringiam algumas leis. Então quando eu cheguei aqui em Sinop, eu me identifiquei com alguns profissionais de jornalismo que também sentiam que o jornalismo daqui poderia ser melhor. E aí naquela época a gente fez um braço do Sindicato dos Jornalistas aqui e a gente trabalhou muito para que os veículos de comunicação entendessem a importância de se respeitar a ética jornalística, se pagar de forma decente, profissional. Então eu participei de um grupo que fez aí um trabalho junto aos veículos de comunicação, mas o jornalismo tem outra cara hoje aqui em Sinop. Hoje você tem matérias daqui que saem e concorrem com matérias nacionais e estão ali em cima. Então nós temos muitos profissionais gabaritados, mas tudo isso por quê? Porque é uma cidade que ela respira comunicação também. Sinop é fora da curva. Ela é uma cidade que ela caminha sozinha, independente de governo, independente de crise, ela anda, ela vai se esparramando, ela vai vencendo obstáculos, ela vai se reinventando. Então eu diria que Sinop é uma cidade que ela tem de tudo. Não tem como ela não ser polo. Ela vai continuar sendo uma cidade diferenciada. Daqui 10 anos eu acredito que Sinop vai estar ainda mais intensa do que ela já é. Eu acredito que Sinop não perde essa forma de ser. É a cidade que eu escolhi. Eu acho de todos os lugares que eu vivi, Sinop é a cidade onde eu mais vivi. Foi aqui que eu consolidei o meu casamento com meu marido. Foi aqui que eu criei o meu primeiro filho, que eu tive o meu segundo filho. Foi para cá que eu trouxe a minha mãe, a minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos. Hoje eles estão aqui, nessa cidade que eu amo, porque é uma cidade que ela é próspera e ela te dá oportunidades. Então, Sinop para mim é o meu lugar. Sinop é o lugar que eu escolhi para ser meu. Eu não me vejo fora daqui. Eu me vejo viajando, né? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre conhecendo novos lugares,
visitando lugares, mas eu não me vejo morando em outros lugares. Eu me vejo aqui. É a cidade que eu escolhi. Não tem como eu não pensar na União das Entidades, que é a entidade que eu sou gestora hoje. Eu acho que a melhor frase para Sinop hoje é a frase da Unesim, que é: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.